Boa noite, gente, tudo bem? As que estão entrando aí, estava mandando aqui as solicitações da live para algumas pessoas. Se vocês ouvirem algum barulhinho de fundo, tem uma criança acordada ainda, não consegui fazer as duas dormirem. Tá bom, Ju, entrei 2 minutinhos mais cedo. Hoje a gente vai contar a história da Ju, quer dizer, ela vai contar a história pra gente. E eu também não sei a história dela, vou saber junto com vocês. Para quem puder e tá ajudando a gente, vai no aviãozinho aí, manda para outras mulheres que têm IC ou que não tem, para assistir essa live hoje, que a história da Ju também deve ser emocionante. A última live que eu fiz com a Lê, eu me tremia toda, eu não sabia a história da Lê. Eu me tremia toda só que infelizmente a gente não conseguiu salvar, mas hoje eu estou, como posso dizer, mais preparada, caso a live caia, tá bom? Boa noite pra vocês, boa noite Lu, boa noite Bela. Eu vou colocar a Ju aqui. Papo. Tá bom? Boa noite Emily. Boa noite a todas que estão entrando. Vamos esperar a Ju entrar, vamos testar a conexão, fazer tudo certo. Peraí, só um pouquinho. Tá bom. Deixa eu mudar a tela. Ai, meu Deus, pronto. Oi, Ana. Já vou pedindo Deixa eu ajeitar. desculpa para você caso tenha um grito aí no fundo, tá? Tá certo, tudo bem. Viu? Tudo ótimo. Gente, essa é a Ju. Ela tem ajudado a gente bastante na divulgação da IIC, tá falando para todo mundo, tá indo no Instagram dos famosos, tá fazendo um regaço aí. Graças a Deus, tá ajudando bastante, tá bem empenhada. E como eu falei para você, hoje, eu sempre digo que é muito importante as mulheres se empenharem mesmo e ajudarem a gente a divulgar e tudo mais, porque isso que é pequeno agora vai se tornar uma coisa grandiosa amanhã, né? Mas enfim, pra gente começar, se apresenta, fala o seu nome, sua idade, de onde você é, sua caravana. Tá certo. Eu me chamo Juliana, tenho 35 anos, sou de São José do Mipibu, né? Moro aqui, mas nasci em Natal, Rio Grande do Norte. E, Ana, eu tô muito feliz de estar aqui fazendo essa live. E é uma satisfação muito grande fazer essas divulgações, unir força junto com você. Eu admiro muito, assim, no momento em que eu passei por essa situação da IC, passei a procurar páginas que falavam sobre, e quando eu encontrei a sua, achei fantástico, assim, o seu empenho de continuar, mesmo tendo seu bebê arco-íris, os seus 2 filhos, né? E você continua se empenhando em trazer informação e levar informação para várias mulheres. Então, fiquei muito feliz e tô honrada de estar aqui com você, viu? Obrigada, Ju. Também. Pode começar a contar a sua história, já que as meninas estão fervorosas para saber. Tá certo. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou mãe de primeira viagem, né? Tive a minha primeira gestação agora, esse final do ano. Em janeiro eu descobri a gestação e estava levando a gestação normalmente. Fiz os exames de primeiro trimestre, fiz a transvaginal com medição do colo uterino, 4,3 milímetros, então estava tudo normal, dentro do esperado. Fiz os exames laboratoriais, né? Tudo caminhando super bem. Após um tempo, quando eu comecei a completar, quando eu entrei no segundo trimestre, Ana, aí eu comecei a sentir aquelas dores. Antes eu tinha muito enjoo, que é comum para gravidez, né? Assim, comum, mas a gente tem que ter um olhar, porque tem a desidratação, né? Vai gerando acarretando muitas coisas, né? E eu vi até uma fisioterapeuta que eu sigo, que ela fala assim, a gente fala muito assim, quando fala, então, quando estamos gestantes, estou com dor na lombar. É normal. Porque o seu corpo está com o peso do bebê, então é normal. A gente sempre naturaliza qualquer dor, né? Porque fulano teve dor na lombar, porque ciclano teve enjoo, mas tudo merece atenção. Eu aprendi isso nessa gestação. Tudo merece atenção. A gente às vezes faz trocas com amigos, né, na gestação, e a gente acaba vendo que realmente é comum. É comum, alguns sintomas são comuns, mas tudo
tem que ter atenção, né? Então, foi isso que aconteceu. Comecei a sentir dores na lombar, quando eu sentava, não conseguia passar muito tempo sentada, sabe? Me incomodava, mas eu não. Sempre ficava naquela ideia normal da gestação, né? Essa questão da dor na lombar. E como eu sempre fui sedentária, eu já imaginava que a minha gestação iriam surgir alguns sintomas decorrentes dessa minha fase assim, de adolescência e infância, que eu nunca fugia da educação física, gente. Assim, não gostava de praticar esportes. Então, tudo eu associava. Não, deve ser porque eu não pratico esporte. Estou sentindo essa dor aqui na lombar porque eu não pratico esporte. Então, a médica sempre falava, Juliana, faça exercício físico e vai ajudar muito. Porque até o momento estava tudo ok com minha gestação. Então, eu sempre tive muito cansaço, muito em casa. Então, e eu estava no ensino remoto, né? O que possibilitou eu estar, em alguns momentos, quando eu não estava no horário de aula, de forma remota, eu descansava, sabe? Eu abusei do descanso mesmo. Quando eu via que meu corpo estava muito cansada, eu abusava desse descanso. Então, com 22 semanas, a gente estava passando por obra aqui em casa, precisei ir para casa da minha mãe, porque estava tendo muita poeira, eu estava tendo muito problema de rinite, espirrava bastante. Tive prisão de ventre também, mas aí eu levava até a médica, ela passava meios para que eu pudesse melhorar isso, fui na nutricionista. Então eu ia, né, vendo essas questões passando para ela me dando essa devolutiva. Sim. Aí com 22 semanas eu lá na minha mãe, em um dado momento, eu estava dormindo, era um domingo, era um sábado para o domingo, a noite do sábado para o domingo, e eu acordei e dei um espirro, porque lá tem gatos, e eu tenho alergia a gatos. Lá tem 7 gatos, então não adianta. Quem tem gato sabe, né? Que é pelo dia todo. Mas você tem o cuidado, mas é assim mesmo. Enfim, eu acordei e dei um espirro. Quando eu dei o espirro, saiu uma secreção. E quando eu olhei embaixo, foi um volume, assim, foi um volume que chamou minha atenção. Não, peraí, corri para minha mãe. Mãe, olha, aconteceu isso, eu espirrei e saiu essa secreção. Aí ela... Juliana, se eu fosse você, ia para urgência. Não tá legal, não, né? Pode ser tampão, ela até falou isso, e eu, na minha euforia, ela até comentou comigo, eu acabei dando resposta, não é tampão, não. Pode ser qualquer outra coisa, processo inflamatório, vaginal que a gente às vezes tem. Eu sempre associava algo, não é nada demais, sabe? Sim. A minha cabeça era voltada para isso, não. E aí, falei com a médica, tirei foto da secreção, enviei para a médica, e ela falou, olha, da forma que você está me mostrando, não parece ser líquido amniótico, porque ele é mais líquido, está parecendo mesmo uma secreção. Sim. Então, eu aconselho você ir na urgência. E aí, fui na urgência com meu esposo, e como eu estava tendo crise alérgica, essa época de Covid, eu fiz umas 3 vezes aquele exame suave, sabe? Porque eu vivia tendo alergia. Aí a médica, não, isso aí é típico de Covid, a gente não tem como ter certeza. E eu fazia o exame e dava negativo. Então ela falou, urgência, dê entrada lá e avise sobre a sua alergia, porque aí eles vão também tomar os cuidados em relação ao isolamento, né, os outros pacientes lá, então vai ter essa atenção tanto para a secreção, quanto também para o risco de Covid e você fazer o exame, tá bom? Fui lá, finalizei, eles me colocaram numa sala à parte, eu e meu esposo, e fiquei aguardando a consulta, né, médica. Aí a enfermeira falou, Juliana, a médica vai subir aqui, que eu não fui nem para o setor de recepção, de espera da urgência obstétrica, fiquei em uma salinha. Juliana, ela vai vir aqui. Juliana, você vai precisar fazer uma ultra. Desculpa, vamos fazer uma ultra, aguarde aí. Eu aguardei lá. Aí vi uma certa demora, me inquietei. Quis ir no banheiro, aí fui lá no banheiro, utilizei o banheiro. Quando eu voltei, dei de frente com a enfermeira. A enfermeira, Juliana, você saiu da sala. Os riscos de Covid, todo mundo preocupado comigo, assim, já dando o diagnóstico de Covid, sabe? Aí eu, moça, eu precisei ir ao banheiro. Mas, foi o banheiro tal, você pode higienizar lá. E não tinha como, né? E eu já ia procurar alguém porque estava demorando demais esse atendimento. Sim. Aí retornei. Quando retornei, chegou o rapaz com a cadeira de roda. Eu sentei lá, ele foi me levando, e aquela escolta, né? Enfermeiros ao meu redor, na preocupação do Covid. Eu até entendo, porque realmente é algo alarmante. Eu fiquei assim nessa preocupação.
Mas na hora me incomodou, sabe? Me incomodou aquilo tudo voltado e eu preocupado com o meu bebê mais que qualquer outra coisa, né? Sim, E eu sei que Covid é perigoso na gestação, mas, sim. enfim. Quando cheguei lá, aí fiz a ultrassonografia, olharam o meu bebê, disseram que estava tudo bem, olharam o líquido amniótico. Essa questão do saco amniótico, eles fizeram, olharam a placenta, mas não olharam o colo uterino. Nessa época, E você eu tinha quantas também não semanas? me atentei. Oi, eu estava com 22. Ah, tá. Aí eu não me atentei essa questão do colo. Nunca passei por isso. Minha primeira viagem, passou. E aí, quando eu voltei para a sala, retornei para a sala, a médica disse, olha, Juliana, o resultado da outra, a enfermeira falando comigo, não foi nem a médica, ela ainda não foi na sala. Ó, Juliana, o resultado aqui da ultra, pelo jeito que eu tô vendo aqui, tá tudo ok com o seu bebê, eu acho que você vai ser liberada. Aí eu fiquei pensando, mas ninguém vai me avaliar internamente, né? E eu pensando, ninguém vai fazer um preventivo, eu nem falei toque, eu pensando preventivo, né? Sim. Preventivo, ninguém vai me avaliar clinicamente, internamente. Aí a enfermeira, aí a médica ligou para a sala para falar comigo por telefone. Aí falou, Juliana, tá tudo ok com seu bebê. Mostre o resultado dessa para sua médica, que aí ela vai ver direitinho que pode, vai analisar direitinho. Eu, sim, mas você vai me analisar? Vai ver essa questão do preventivo ou algo para ver como é que tu internamente? Ela, não, não precisa, tá tudo ok. E aí, saí do hospital, fui para casa da minha mãe. Aí, durante essa semana, continuei as minhas atividades diárias lá, né? Não, continuei, mas no domingo mesmo eu falei com a médica, enviei o resultado da ultra e ela pegou e falou, Juliana, tá tudo ok com o resultado da ultra. É, E passaram algum medicamento vaginal para você? Eu falei, não, não fizeram nenhum preventivo, não analisaram. Ela, tá certo. Aí eu falei, mas eu poderia ir no seu consultório? Ela, venha. Aí ela tinha ela atendia nas terças e sextas. Só que, como eu me senti muito segura em achar que estava tudo bem comigo, porque assim, a médica da urgência falou que estava tudo ok comigo, e a minha médica analisando a outra, tudo ok. Então fiquei tranquila, não, seja o que for, meu bebê estando bem, saudável, para mim estava ótimo. E foi assim que eu pensei, que eu estava segura. E aí marquei para sexta a consulta, né? Eu tinha alguns trabalhos para fazer, eu sou professora, fiquei, né? A gente acaba, não, tá tudo bem, então vamos lá, vou continuar a minha rotina e na sexta-feira eu vou para ver. Só que aí durante essa semana subi dessa escada, fiz muitas atividades lá que demandou esforço, né? Olha. Que assim, quando a gente tá, exatamente, quando a gente tem IC, são cuidados que a gente tem que ter, de não pegar, não fazer muito esforço, subir escada, e por não saber, continuar essa vida normal. Quando foi na sexta-feira, que eu fui pra consulta, ela fez o toque. Quando ela fez o toque, aí ela me chamou para sentar. Juliana, senta aqui, vamos lá. Aí começou a me explicar que eu tinha IC, que é insuficiência ístimo cervical, que é a flacidez do colo uterino, que meu colo estava dilatado 4 centímetros e minha bolsa estava protusa. Nossa. Fez até o desenho, fez até o desenho lá, da bolsa, do canal vaginal, do meu útero e da bolsa, sabe, gente? É como se fosse assim, ela já estava no canal vaginal, Tá indo. estava 4 centímetros aberto. E aí, foi aquele susto pra mim com meu esposo. Ele começou a se emocionar na hora. Meu Deus do céu, e agora? É. E ela, fiquem calmos. Vocês vão sair daqui do consultório médico direto pra urgência. Vocês não vão pra nenhum outro lugar. Vocês vão direto pra urgência lá. Que lá eu vou deixar tudo encaminhado para que a gente analise novamente e possa ver as possibilidades, né? A gente geralmente faz teclagem, mas a sua bolsa está bem protusa. Eu consigo visualizar ela observando o canal vaginal. Nossa. Aí, aí pronto, fomos lá, demos a entrada na urgência. A médica da urgência analisou novamente, fez a explicação dela sobre como fez o desenho de novo. Eu lá já sabia, mas aí eu ficava de novo, sabe, incrédula. Meu Deus, isso está acontecendo mesmo. E ela lá fez o desenho novamente, me explicou didaticamente. E aí me levaram para a maca, né, da urgência, me colocaram inclinada com as pernas para cima, me deram a progesterona
E fizeram, né, análise dos sinais vitais, tudo, e a médica pediu, ela chegou lá, a médica chegou lá, porque ela ia dar plantão essa noite. Aí falou, olha, vamos dar um tempo, né, você vai ficar nessa posição, não vai levantar para ir ao banheiro, vai fazer, acho que é papagaio, né, o nome, É o naquele... comadre. Comadre, olha, comadre, nesse recipiente. Sim. E vamos ver se essa bolsa, com essa posição em que você vai ficar inclinada, ela vai voltar. Ela voltando, a gente faz a cerclagem, certo? Certo. Olha, Fiquei lá nem eu aguardando. sabia que a bolsa podia voltar, hein? Pois é. Aí eu fiquei lá inclinada, aguardando. Ela retornou, fez o toque novamente e disse, olha, Juliana, retornou muito pouco, muito pouco. Ela ainda está protusa. E a gente tem 2 meios. Ou a gente continuar nessa perspectiva de você ficar inclinada, aguardando, ou a gente vai tentar a cerclagem, que seria como? Empurrar o saco na amniótico e fazer a cerclagem. Mas os riscos que são da bolsa estourar, eu entrar em trabalho de parto, né? E essa cerclagem vai romper, né? Ela rasgar o meu colo uterino, porque está extremamente protuso, né? E aí eu falei, bom, eu não tenho esse total conhecimento, eu não vou nem arriscar escolher porque eu sou leiga nesse assunto, né? Então eu não vou nem arriscar, eu deixo nas suas mãos, doutora. E ela falou, então eu aconselho você a aguardar. Aí pronto. Ficamos aguardando, eu e meu esposo, e com em torno de 2 horas após eu dar a entrada 6, 7, 8, 9, 10, 11... Não, 2 horas não. Após 5 horas eu estar lá, eu comecei a sentir dores nas costas, né? Não entendia muito bem aquelas dores. Foi assim, repentina. Bah, uma dor muito forte. Eu, meu Deus, que dor horrível. Não, peraí. Ricardo, chama a enfermeira. Aí eu falei, olha, tô com muita dor nas costas. Ela, mas é como contração. Eu não sei te explicar a dor nas costas. Ela, é sua primeira viagem? Aí foi. Aí ela pegou e falou, olha, então pronto, vamos aguardar mais um pouco. E a gente, enquanto isso, eu vou chamando a médica, eu, tá certo. Aí, assim, foi tudo muito rápido, sabe? E aí, teve um dado momento que eu comecei a sentir as contrações ritmadas, e como eu tinha feito curso, a gente acaba estudando, assim, eu acabei estudando sobre parto, que era o meu maior, assim, medo de toda a minha gestação, era parto. O que eu mais focava, parto normal, cesárea, né, que era toda essa questão. Então, assim, meu foco era esse. E aí eu comecei a identificar, que eu estava ritmado, olha, Ricardo, contração. Contração, aí a gente foi contando, eu e meu esposo, que a gente estava lá naquela ativa, na fase ativa, chegando para ativa. E aí, a médica, não, a médica não veio, não, ela estava para vir. Aí, nesse tempinho, foi tudo muito rápido. Eu já entrei em trabalho de parto, né, das contrações ritmadas, elas ficaram muito mais fortes. Né, quem já teve parto normal e teve contração sabe que é super forte mesmo. E aí eu comecei a ter o sangramento. A médica veio, quando ela olhou, ela, olha, vamos organizar a Juliana, a gente vai precisar ir para a sala de parto. Aí me levaram para a sala de parto. E aí lá, quando chegou lá, também foi super rápido tudo, não demorou muito. A médica, estava a minha médica, a médica plantonista do hospital, o meu esposo lá, e o pessoal, toda a equipe lá. E eu acabei, Ravi, que é o nome do meu amor, ele nasceu. E quando ele nasceu, foi aquela desespero, né? Um desespero que eu senti quando eu vi aquele bebezinho delicado, pequenininho. E eu desmanchei choro ali, naquele momento em que ele nasceu. Porque no meu coração eu sentia que a passagem dele ia ser breve. Eu sentia. Quando eu vi, vai ser breve. Foi quantas E aí, nasceu? nasceu, pronto. Nasceu de 23 semanas e 5 dias. Como passou o tempo para eu ir na consulta, aí eu já estava com 23 e 5 dias. Entendi. E aí, a pediatra, né, ela foi lá, fez a reanimação, Ravi, fez todo o aparato, colocou na incubadora e, assim, eu vi bem rápido, porque tudo tinha que ser muito rápido, pelo extremamente prematuro, né? Então, tudo tinha que ser muito rápido. Chorou?
Hã? Você lembra se ele chorou quando nasceu? Não, não, não chorou, não chorou. Não, ele já saiu assim, já molinho, já sabe? Tanto que tiveram que reanimá-lo. Aí levaram lá para UTI, de lá fui pro pós-parto, fiquei aguardando, precisei fazer a curetagem. Enquanto isso, a A gente sua ficava nessa curetagem foi de colher ou foi de aspiração? aspiração. Ah, sim. Aí fizemos a curetagem de aspiração. E aí fiquei aguardando, né, Ravi, informações sobre ele, porque eu sabia que eu não ia poder estar do lado dele, né? Que ele ia precisar estar no UTI pelo tempo de nascimento. Então, aí a gente perguntava para as enfermeiras, e teve uma enfermeira que chegou para a gente e falou, olha, Ravi tá bem, né? Falou assim, parece que falou, tá bem, 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 sabe? Bem enfatizando. Mas só que quando ela foi virar, Ricardo comemorou, mas quando ela foi virar, o semblante dela não acompanhou a virada dela. Eu vi que ela fez assim, bem, bem, bem. Sabe aquele olhar de que não estava bem? Aí quando eu olhei para ela, não tá bem. Mas aí eu guardei. Mãe Acabei sabe, nem né? comentando com meu esposo na hora. Mas eu vi no olhar dela. Mas aí continuamos lá, aguardando. Aí, como eu fiz a curetagem, teve a anestesia geral, aí fui para a sala para enfermaria, desculpa, fui para enfermaria. No outro dia, eu tive ele, eu entrei da entrada lá às 6, tive ele às 2h29 e fui ver ele no outro dia às 11, em torno de 11 horas. Que aí eu adormeci, fui dormir, descansei. E aí chegou a enfermeira, olha, vamos tomar banho e você vai ver Ravi. Menina, ai, como eu tava feliz, eu vou ver ele, né? E aí fui, tomei banho feliz e fomos lá ver ele, mas só que quando eu ouvi lá na incubadora, outro choro, né? Aí eu sentia, toda vez que eu via, eu sentia, sabe? Aí o médico se aproximou da gente, né? Explicou tudo que fizeram pro Ravi, que passaram a noite com ele. E devido ao tempo, né, as semanas em que ele nasceu, a questão do pulmão, que era ainda muito imaturo, e ele ainda não tinha acho que sulfactante, que ele ainda não tinha. Então o pulmãozinho dele, ele ainda não funcionava adequadamente, né? Ele era coladinho, como se fosse colado. Ele Eita, acho que pronto, voltou. Que ele estava caminhando para o óbito. Então, né, falou, aproveitem o momento de vocês dois com o Ravi. Podem segurar a Ravi, fiquem o tempo que vocês precisarem estar aqui com o filho de vocês. Aí pronto. Ele tirou o Ravi de lá, colocou no meu colo, né? E tava cheio de aparelhos, né? O do pulmonar, cheio de sondas, de fiação, é muita fiação. Fiquei, né, assim, até sem jeito de como pegar nele, de tanto fio que tinha. Mas foi muito, muito, muito importante aquele momento de estar com ele, de pegar ele no colo, de sentir, de acariciar. E eu até falei no meu relato que eu fiz aí no Instagram, de que como foi maravilhoso nos vermos nele, em Ravi, que eu e o Ricardo tivemos a oportunidade de ver ele. O coraçãozinho dele parou de bater no meu colo. E assim, sabe aquela sensação de que bom que a gente conseguiu ver Ravi em vida, de ter ele com a gente em vida, né? A gente teve essa oportunidade. Então, assim, foi maravilhoso. E aí, fomos para o quarto, né? Depois que a gente passou esse tempo com ele, tiramos foto, a gente voltou para o quarto. Para o quarto, aí reprojetamos nossas ideias sobre o nosso futuro. E eu fiquei com isso, essa pulga atrás da orelha sobre a IC, né? Como assim? A gente começa a se perguntar, né, quando a perda, independente de ser isso, ser ou não. Acho que se tiverem mulheres aí que passaram por esse processo, a gente se Sim. pergunta, a gente passa pelo processo de culpa, né, do luto, passa pelo loop de Passa. muitos sentimentos. Então, eu passei Esse por isso, eu negócio passei por de, isso. meu Deus, como que eu não fiz uma pesquisa de possíveis percas antes de eu engravidar? Como assim? A gente fica doido. Pois é, pois é. E aí, eu comecei a pesquisar grupos de ser e encontrei alguns, encontrei a sua página e fui lendo, fui adquirindo informação sobre quais são os exames que a gente tem que fazer durante a gestação, que são importantes para a gente fazer a medição do colo uterino, né?
E isso é que vai dar a informação ao médico se esse colo está encurtando. Sim, Eu fiz, Ana, a primeira medição com 12 semanas. Estava normal. E aí eu acompanho médicos que falam que a medição, por via das dúvidas, esse médico que é pesquisador, estudioso, ele luta. Eu vou até passar para vocês e botar no grupo, no story, eu queria botar só depois de falar isso, sim, porque eu acho importante qualquer mulher seguir, mesmo que seja de segunda, terceira viagem, de primeira viagem, então, acompanhe, sabe? Que ele fala justamente sobre essa questão dos exames que tem que ser feito e a importância que tem que ser dada não só ao bebê, ao feto, ao saco, né? A questão da placenta, mas sim. ao colo, sabe? Até Nós porque somos. a IC, ela pode ser tanto você nascer com ela, quanto você adquiri-la, né? Então é muito importante mesmo. Isso. Aí, sabe o que ele fala? Ele fala que deveria ser feita a cervicometria, que é através de transvaginal. Sim, Se o médico fizer cervicometria, medição de colo uterina pela ultraobstétrica, que é aquela na barriga abdominal, ou através da morfológica, exijam, peçam a cervicometria transvaginal. sim, Eu vou botar para que vocês assistam a live dele, porque ele, melhor do que eu, claro, né, vai dar as informações mais científicas. E ele é sim, muito didático, ele mostra imagens do colo, o que pode ficar escondido através de uma ultramorfológica sem ser feita com a transvaginal, sim. né? É muito fantástico, muito importante a gente ter esse conhecimento. E aí, fazer de 12 semanas, ele faz com 16 semanas. Sim, Com 16 semanas. Tem muitos, eu ia fazer com 23 semanas. A gente faz com 22 semanas na morfológica pelo abdômen. E ele fala 12, 16, 12, 16 e 20, 22 semanas cervicometria transvaginal. sim. E desmistifica essa ideia de que transvaginal é perigoso para o bebê, que é perigoso para a mãe, não acarreta risco algum. Né? Esse médico ele tem que estar preparado para fazer a introdução de forma segura, para que Sim. possa fazer uma medição precisa desse colo uterino. Tá? Infelizmente, Ju, nem todos estão preparados. Tem uns que você fala sobre IC e eles ficam, hã? Como o que que é? Também não fazem ideia do que do que seja. Isso! Aí foi assim que eu descobri que como as questões da medicina, e eles são fervorosos, Ana, sabe? Na fala, a gente vê que eu fiquei arrepiada quando vi esse médico. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu queria que esse médico fosse de Natal, para eu ser consultada por ele. Porque a gente Sim, vê, sabe? Ele falou, olha, o meu sonho é que a gente nunca mais precise dar diagnóstico algum para uma mulher sobre isso. sim. O meu sonho é fazer com que mulher nenhuma tenha perca por isso. Que a gente Infelizmente. consiga Infelizmente, fazer esse estamos um pouco longe rastreamento. dessa realidade, mas daqui a pouco a gente consegue, se Deus quiser. E vamos dar voz e vamos ser vozes para que Sim, a gente espalhe esse conhecimento e, né, principalmente as de primeira viagem, que perguntem mesmo, se faça essa sim, provocação com a sua ginecologista obstetra, que a gente vê muito sobre pré-eclâmpsia, sobre alguns que são bem, né, mas aí também sobre a IC, porque muitas mulheres ao meu redor, Ana, não tinha conhecimento, inclusive eu, claro, mas muitas mulheres não tinham conhecimento sobre, para as né? meninas que estão Então, assistindo saber, Ju, quanto tempo faz que você perdeu seu bebê? vai fazer 2 meses, dia 5 de agosto. Vai fazer Estão dois vendo, meses, é gente? bem Faz recente. 2 meses que ela perdeu o bebê e ela já tá com essa garra falando sobre o assunto e não deixando com que o luto atrapalhe, né? Porque o meu luto foi muito difícil. Foram 3 anos de acompanhamento, de psicólogo, de muita igreja, muito Deus, né? Agora você já está conseguindo ter essa sua fase de estar falando, de estar passando informação, de estar ajudando outras mulheres. Você está conseguindo, digamos Sim, assim, relevar, tirar a sua dor e transformá-la em alguma coisa, em algo bom, né? Porque a gente sabe que demora um tempo para passar, mas a saudade ela vai, a dor, quer dizer, a dor vai e a saudade ela vai ficando, só que a dor ela já vai cessando, né? É muito importante a gente estar isso. abordando o assunto para que as outras mães também que acabaram de passar, que é bem recente,
saibam que não precisa levar o luto para uma parte dark, uma parte de você se trancar, de você não querer saber do mundo, não querer mais fazer nada. Dá para você transformar o luto em uma coisa boa, uma coisa para ajudar outras mulheres. Isso. E não é fácil, não. Não. Eu tive essa fase dark, Sim, eu essa também. fase Imagina, de 3 anos. vazio. É fácil não, né, Ana? Menina, é um vazio, assim, poxa, você tem o seu bebê, você constrói sonhos, né, com o seu familiar, com toda a sua família, e sai da maternidade sem nada, sem o seu bebê nas suas Sim. mãos, Com né? leite no Então foi peito, né? muito, pois é, foi muito difícil, está sendo, né? Mas, Sim. Ana, eu fiquei nessa vontade, nessa sede. Não, eu preciso dar um sentido para esse luto, eu preciso dar um lugar para esse luto. Preciso. Porque eu estava vendo que estava muito cabisbaixa, eu não preciso, e foi uma forma que eu encontrei, né, Sim. de falar sobre, de encontrar pessoas que lutem e me agarrar a elas, sabe? Você é uma das pessoas que estão me dando muita esperança, certo? Em relação ao que é possível a gente tanto passar essas informações para as outras pessoas, para que elas tomem conhecimento, né, tomem para si esse conhecimento, como também de esperança minha, de perseverança minha, de que eu posso, que tem meios para que a gente possa realizar o tão sonhado, né? Essa questão de ter o seu bebê, lógico que não é nada substitui. Ravi, nunca vou Sim. ver, nunca mais vou ver aquele mesmo rostinho, nunca. Um filho não E é isso que substitui eu o e meu outro, mas a esposo. saudade ela fica só lá no fundinho, sabe? Eu também lembro constantemente da minha perda, mas os meus dois que eu tenho hoje não substituíram, mas meio que me acalentaram, sabe? Bastante. Sim, Ô, pois Ju, é, eu falei pra e é uma. você que eu achava que não ia, não ia ter muitas perguntas, mas tem muita pergunta, Ju, você não tá entendendo. Eita, Deixa eu rolar aqui pra cima. Não querendo te cortar, tá. mas te cortando, só pra Ah, gente tudo bem. responder a pergunta que tá lá em cima, que a menina perguntou que não sabia, ela falou que não sabia o detalhe da IC ser adquirida. Sim, eu vi que através de. Tem muitas pessoas que têm HPV e que fazem conização, acho que é esse o nome. E Sim, podem fazer algumas cirurgias que podem refletir nessa questão do colo uterino, né? Nessa questão de oclusão do colo uterino. sim, Que aí é adquirida, né? Que pode ser adquirida através de um sim. processo cirúrgico, né? Sim? E por conta do tipo de curetagem que você faça também, você adquire a IC. Tem mulheres que eu já ouvi dizer que por um parto, pelo primeiro parto ter sido um parto normal muito agressivo, também na segunda gestação adquiriu a IC. Parece que foi o caso, o adquirido, parece que foi um dos casos da Eliana, da apresentadora Eliana, dela também foi adquirida. E da Vanessa Sim, Camargo também foi adquirida. sim. O primeiro bebê foi normal, nasceu da semana normal, mas do segundo bebê já teve que fazer a cerclagem. Sim. Perguntaram aqui se foi minha primeira perda, foi, viu? A minha médica, ela diagnosticou já na primeira perda, porque tem mulheres em que tem mais de uma perda. Já vi mulheres com 5 perdas, Sim. gente. Com A Aline, cinco menina, perdas. que faz live comigo sempre. 5 perdas. Gente, isso é um absurdo. Eu Sim, acho um absurdo, assim, uma muito. violência. Uma mulher Sim, passar por 5 perdas sem diagnóstico, às vezes, sabe? É um sim. absurdo. Pra É um mim, absurdo. não. E É por conta inaceitável. também desse bendito protocolo, eles não fazem nada. Eles esperam a mãe perder. É o do SUS, protocolo do SUS que fala, né? Esperam a mãe perder 3 filhos para poder fazer alguma coisa pela mãe. Isso, pronto, esse médico, o nome dele é até Stefano, ele é obstetra, sabe? Ele fala exatamente isso, que na literatura, na perda de 2 a 3, que aí ele, né, como está Sim, ultrapassado, que aí era dado o diagnóstico de IC, sim, né? E aí existem mulheres que passam por esse processo de perda, como essa de 5, né? Para ter o diagnóstico. E aí eu vi também que pode ser tanto adquirida, pode ser congênita sim. e pode ser da anatomia também, né? Do colo. Aí pode ser grave, moderada e leve. Anotei aqui, na grave,
geralmente ocorre com 14 a 15 semanas. A moderada, que foi o meu caso, de torno de 22 a 25 semanas. E tem a leve, gente, que é com 34 a 35 semanas. Entendeu? Existe. Então, a medição desse colo uterino tem que ser feita de uma forma. O que, é que ele coloca, né? Que pode ser também feita no terceiro trimestre, Sim. né? Pode ser analisada a medição desse colo uterino. Ó, a Oi. Joyce está perguntando, entrei atrasada, existe tratamento? Então, Joyce, não existe tratamento. Não existe você curar da IC. O que existe é você fazer ou a cerclagem simples, ou a cerclagem dupla, ou a cerclagem que falam que é a definitiva, que é através do abdômen, que é através de uma cirurgia. Mas tratamento assim de você curar não existe. Ou você, como diz, você nasce com isso, igual foi o meu caso, ou você pode até adquirir por alguma forma de você, por exemplo, ter vários abortos em repetição e aí todos esses abortos você fez uma curetagem que falam que é a de colher, né? Que é raspando, agride bastante. A aspiração é mais de boa, mas também já vi meninas falando que depois da quantidade de curetagem que fizeram por aspiração também deu uma agredida boa no útero e aí adquiriram a IC. Então é relativo, são vários motivos que levam você a ter IC. E é uma coisa que você só vai saber com acompanhamento médico. Sim, aí por isso que o Stefano fala até sobre essa questão da cervicometria, que é a medição do colo uterino através do vaginal. Eu gosto de enfatizar, Sim. né, para as mulheres isso, que é importante até para fazer esse rastreamento. Ele fala sempre, tem que ser feito rastreamento, principalmente nas mães, nas mulheres de primeira viagem, né? Porque nosso corpo nunca passou por esse processo de gestação, de gerar um bebê, que é algo tão complexo, né? Tão complexo. Então, precisa ser feita essa avaliação como se fosse alto risco, né? Como assim, se olhar, Ó, tem no meu como alto. caso, para você ver como é meio parecido com você. Quando eu tava de 22 semanas, eu fui na consulta mensal com o meu doutor e ele falou que tinha um dedo de luva. Ele só falou assim: você tá com um dedo de luva, com 22 semanas. Se acaso abrir mais esse colo, nós vamos ter que cerclar, vamos ter que costurar o útero. Mas é nada, é coisa boba, nada de se preocupar. Falou bem assim pra mim. E eu, mãe de primeira viagem, falei: tá bom, se ele falou que é de boa, vou continuar minha vida vivendo minha vida normal, achando que era uma grávida normal. E foi aí que não deu tempo, que com 25 abriu de vez e não tinha mais o que fazer, que a bolsa já estava protusa, já estava cheia de infecção, tava horrível, tava terrível. E é por isso, pelo médico, tipo, ver ali uma coisa, né? Ver que não tem como você ver aquilo, ver uma abertura que seja pequena e ignorar. Porque você não sabe até quando essa abertura pode ser pequena. Quanto tempo pode durar essa abertura pequena, né? Que aí, se ela é de uma hora para outra. Hoje você tá com o colo fechado, amanhã seu colo já tá aberto, amanhã seu neném já tá nascendo. É bem complexo. Isso. Aí, eu pude ver também que a gente vai ser sempre, né? Vai ter, como você falou, não tem cura. A Sim, gente vai ser sempre uma pessoa que vai ter essa condição sim. do colo uterino. Então, existem meios, que você falou da cerclagem, tem o pessário, né? Também, Sim, Ana, me tem ajuda aí, o pessário pessário. me ajuda também. Sim. Tem médicos E que aí eles optam também. muito mais colocar o pessário do que cerclar. Sim. Aí pronto, é analisado cada paciente, Sim, é um caso, eles vão é. analisando, né? Assim, vendo, acompanhando esse encurtamento do colo uterino Sim, e vão dando. cada mulher é um caso, porque existem o colo curto, que muitas das vezes o médico fala que a mulher tem o colo curto, tipo 2,5 centímetros, mas não quer dizer que tem IC. Quer dizer que só o colo Sim, curto. Pode ser um colo firme, um colo que vai sustentar até as 40 semanas. Mas aí também tem o colo curto com IC, né? Que é o que abre de repente. Ele vai afunilando, 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 até que não tem mais colo, fica apagado completamente. Aí tem o colo flácido, que é um colo que, ao meu ver, não tem como diagnosticar assim tão fácil, tão rápido, porque é um colo que é comprido, é um colo enorme, mas ele abre de uma hora para outra também. E tem o colo curto e flácido, que na maioria dos casos são as mulheres que fazem a cerclagem definitiva, porque esse colo ele é muito frágil.
Sim. Aí, no meu caso, como o meu colo ele não era curto, né? Eu tinha feito antes de engravidar transvaginal, para ver tudo direitinho, me planejando com meu esposo, tudo ok, né? Tudo, meu aparelho reprodutor tava ok. E aí, quando fiz também essa de primeiro trimestre, tudo ok. Mas aí ocorreu, né, assim, inesperado. E pesquisando, pude ver que tem a cerclagem no pesário que você falou, pesário? Pesário ou É pesário? Me ajuda. necessário. Pesário. Uso de progesterona também, né? Fazem uso Sim. quando necessário, E um proteção remédio vaginal, inibidor. certo. Sim. E uso de corticosteroide, que Corticoide. é para ajudar no amadurecimento do pulmão Amadurecimento do do bebê. pulmão. Sim. Ficar com Acho que é com 32 para 30. Mais ou menos. Eles aplicam a corticóide com de 32 para cima, eu acho, semanas. Porque no meu segundo bebê eu tive que aplicar a corticoide, sim. Porque o risco dele nascer prematuro extremo era grande. isso. Então, olha, para vocês verem, para que eu possa ter uma próxima gestação, todo esse cuidado tem que ser feito, Sim. né? Repouso De, absoluto, de, muitas das vezes. de- Deitado na cama Isso, por 9 meses, que nem foi o meu caso. pronto. Tem- Ou relativo, né? Tem mulheres que falam que é porque você vai acompanhando, né? Esse Sim, encurtamento do colo na uterino. verdade, Acompanhando. como eu tinha muito medo na primeira gravidez, depois que eu já descobri a IC, e eu circlei, então o meu era absoluto completamente. Eu só levantava Sim. pra tomar banho, fazer xixi e necessidades. Mas só fui assim até as 35 semanas. Passei das 35 já fui pro relativo. Agora, na minha segunda gravidez, que eu engravidei quando minha filha fez 1 ano, eu engravidei de novo, eu cerclei com 13 semanas, normal. E aí o meu repouso teve que ser relativo, porque eu tinha uma bebê de 1 ano. Então, foi completamente relativo. Eu tava com uma bebezinha, meu útero, meu colo começou a abrir com 15 semanas, já não tinha colo mais nenhum com 15 semanas, cerclada, Sim. e levei a gestação até as 40 semanas. Achava Ai, meu Deus, coisa. impossível, só que a cerclagem me segurou ali de uma forma que, mesmo depois que tirou, com 38 semanas pro bebê nascer, né? Com 38 semanas a gente tira a cerclagem pro bebê poder nascer. Foi até as 40 Sim. semanas. Se eu não fizesse cesárea, eu não nascia. Sim. Não, Cristina, mas é necessário. Assim, é tipo assim, essa questão do corticoide, eles vão avaliando, o médico vai avaliando as possibilidades, certo? E, se necessário, faz uso sim do corticoide, até como meio de possibilitar a sobrevida desse bebê. Porque ele pode nascer prematuramente. E nascendo, por exemplo, extremamente prematuro, a porcentagem, né, das chances dele sobreviver a cada semana, né, é maior. Então, Sim, se for, por exemplo, no meu caso, que fosse com 26 ou 28 semanas, então, comparação a 23 é um pouco maior. Então, isso tem que ser analisado, né? Essa questão de risco e também das chances desse bebê sobreviver, que é o que a gente mais sim, deseja, né? É de que o nosso bebê ele sobreviva, né? Que a gente possa ter ele com a gente. sim. Gente, Então, tudo isso é aproveitando que vocês estão aí na live, e após a live, se não for pedir muito, eu gostaria muito que vocês ajudassem a gente, que a gente tem uma petição sobre a conscientização da IC, que nós estamos lutando por um dia de conscientização da IC, e só que para isso a gente precisa de 20 mil assinaturas, e nós estamos com 750, se não me engano, e a petição tá lá na minha bio, o link tá lá na minha bio, se vocês puderem ir lá, é rapidinho assinar e ajuda a gente bastante, tá bom? Mas voltando, a pronto, Marina ótimo. perguntou: tem alguma razão para essa medição não ser protocolo? Pois é, tem que perguntar pro médico, porque pro SUS principalmente, porque não faz sentido nenhum eles não fazerem medição do colo da gestante de alto risco. É porque também tem muito essa questão, eu posso estar assim, sendo muito brá, sabe? Mas assim, eu vejo também que na literatura é falado até na live anterior, fez com você, falou que nós somos 1% dessas Sim, mulheres, né? E, assim, teoricamente, né, pode ser que 1% seja muito pouco, mas 1% são essas mulheres que sofrem com a dor de uma perda, que eu não desejo a ninguém. sim. E é Imagina por 1% isso, de 7 bilhões de pessoas. É muita mulher. exatamente. E é o que o Stefano coloca, né? Que ele quer que esse 1% aí, eles tenham tenham a possibilidade de salvar
a vida desses bebês. Isso chega a 100% Sim. de salvar, Mas né? é uma coisa, Ju, que o meu esposo estava falando ontem. Que nem eu tava falando, meu, por que, que o governo, né, os médicos não alertam, não falam sobre e tudo mais? Ele falou, Ana Paula, você já percebeu o quanto de trabalho dá uma mulher de alto risco, uma gestante de alto risco? Uma consulta cada 15 dias. Então, para eles, tanto fez, tanto faz se a mulher vai perder outro filho. Só que a quantidade de mulher de alto risco que dá trabalho, né, entre aspas, uma consulta por cada 15 dias, cerclagem, pessário, tem que ter uma atenção maior ali. Então imagina o quanto, né, na cabeça deles, louca deles, vai dar muito trabalho isso daí, entendeu? Por isso que a gente tem que Entendi. muitas das vezes desembolsar. Tem duas perguntas aqui, Ana, que eu Sim, queria colocar. Teve gente que perguntou se faz a morfológica com 20 semanas. Esse médico, inclusive, o Stefano, ele faz com 20 semanas. Ele faz com 12, 16 e 20 semanas, sabe? sim. Na morfológica, faz a cervicometria, né, que é através da transvaginal. Não na morfológica, não no abdômen, gente. A transvaginal que dá A exatamente medida. essa do colo uterino. E Sim, outra disse assim, tem como ter o diagnóstico antes da gravidez? Bom, tem mulheres que têm o encurtamento do colo, como a Ana colocou, né? sim. Então, se tem um encurtamento, ou então se na morfológica de 12, como o outro, ele é ultrassonografista, ele fala assim, quando sinaliza, geralmente isso ocorre na gestação. Porque a gente, quando não está grávida, a gente não tem peso algum no Sim. nosso útero, no nosso no colo uterino. Então, se eu sou uma pessoa que não tem histórico na família de IC, eu não tenho histórico na família de IC. Eu também não Nunca tenho. engravidei. Entendeu? Não tenho nenhuma deformação, nenhuma deformidade no colo uterino. Não fiz nenhuma cirurgia que pudesse afetar nessa questão da anatomia. Então, olha, eu não tenho nada, nenhum indício de que eu possa ter, né? Aí, e também não, ele falou, o Flávio Braga, eu perguntei até hoje, ele falou que exame específico tem um que é elastografia, que é feito, Sim. mas ele ainda não é algo 100% que vai dar, sabe? Ainda estão tendo estudos sobre isso, eles estão analisando. Então, é algo para você ver que, como é pouco falado, e poucas pessoas tomam para si para estudar sobre, da Sim. área da medicina, certo? Então, eu fui um exemplo de que, poxa, não teria como. Então, eu E era uma tem aquela pessoa. também, aquela tal daquela. Se vou falar errado, né? Porque eu não sei o nome, mas é esterossalpingografia, acho que é esse nome. Que também dá sinais de que você tem IC, mas também não é aquela coisa 100%. Por Certa, né? quê? Porque colo do útero flácido é muito difícil você descobrir com ele vazio. Isso. E também precisa ter esse peso, né? Sim. Então, por isso que durante a gestação, o rastreamento é necessário. Porque é aquele momento em que o Ah, bebê, geralmente, as perdas, elas acontecem no segundo trimestre. isso. Quando o bebê já está com 500 gramas, 600. Então, aí ocorre esse risco, tanto de ser de forma gradual, né? Afunilamento, primeiro o orifício interno, aí depois Sim. vai abrindo, Aí vai orifício abrindo, externo, vai apagando, como dentro, diz dedo. eles. Ou ele pode ser algo assim, Do né? nada, Militar uma com bexiga, surpresa estourar. mesmo. Aí isso Ó, aí, a é Manu contra isso mesmo. perguntou aqui: tem relação com dificuldades em engravidar? Nenhuma, Manu. Nenhuma. A IC não dificulta em nada de você engravidar. Não muda nada de ovulação, nada do tipo de fertilidade, né? Não muda em nada. A única coisa é que se você tiver um peso ali, seu colo não vai aguentar. Só é a única coisa que muda. Sei. O que eu sei que os médicos falam bastante também é sobre aborto por repetição. Se você tem vários abortos, você teve vários abortos, quer dizer, pode querer dizer também que você tem IC. Sim, se acontecer, né? De repente só entender. E aí, o que mais? Mais dúvida, gente? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha se eu tenho uma coisa que queria falar. Isso, E vê esqueci. aí. Se quiserem mandar pergunta, gente, pode mandar a partir de agora, porque as que vocês fizeram lá pra cima eu não consegui ler. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Então, só aproveitando para reforçar quem tiver aí, quem entrou agora, se puder ajudar a gente, nós temos uma petição lá na minha bio. A nossa petição é Movimento da Conscientização da IC. Nós estamos lutando
para ter pelo menos um dia de conscientização da IC, igual a conscientização do suicídio, a do câncer de próstata, enfim, essas conscientizações aí. A gente está lutando para ter um dia de conscientização da IC. Então, se você quer ajudar a gente, vai na petição que está lá na minha bio. E outra coisa que eu não sei se eu falei para você, mas acho que eu falei. Eu comprei cartazes, eu mesma comprei cartazes do meu próprio bolso, que eu vou tentar, né, colocar cartazes aqui nos postos de saúde ou nos hospitais da minha cidade. Por quê? Porque vocês que estão aí na live, eu duvido que alguma de vocês já tenha visto um cartaz, um flyer, um banner, qualquer coisa do tipo falando sobre IC. A única pessoa que fala sobre IC é o médico e muito difícil dele falar. É a única pessoa que pode nos alertar são eles, mas infelizmente não são todos que fazem, né? Ai, Agora, gente, graças a Deus, tem uns aí que estão falando bastante no Instagram, viu? Coisa que eu não via sempre. então, gente, olha, apresentou corrimento. Corrimento, por mais que seja algo que vocês, pesquisando também, a gente encontra que às vezes ocorre, eu conversando com algumas colegas também e amigas, algumas falam, né, que na gestação apresenta um corrimento, né? Sim. Mas assim, pouco, né? E às vezes falam com o médico analisa, tudo bem, fala que faz parte e tal, mas tudo que vocês sentirem, dor na lombar, dor na unha, dor no cabelo, pronto. Falem. Dor no cabelo é bom. Falem com a médica. Ó, a Joyce perguntou aqui, tem uma idade específica onde as mulheres começam a apresentar esse problema? Não, você nasce com isso. Se você nasceu na sua, digamos assim, no seu primeiro ultrassom da sua vida, se você for fazer... na verdade, é até bom as mulheres que eu comecei a passar no ginecologista com 11 anos, né? Então, com 11 anos, nem imaginava que um dia iria ser mãe. Mas, tipo, na consulta de rotina, você pedir pra dar uma olhada no seu colo, pro médico te passar uma transvaginal, porque você ouviu falar sobre IC e você gostaria de saber, já é bom na sua consulta de rotina mesmo. Mesmo que você não tenha planos para ser mãe, mas é muito bom a gente ficar atenta. Gente, sigam a Ana, certo? Eu vou passar para Ana o Instagram desses dois médicos, que é Flávio Braga e Stefano, é um nome bem diferente, é cheio de N, tem PH, então eu passo para Ana. E aí, adicionem Ana lá no Instagram, dou o maior assim, apoio para que vocês sigam, sendo IC ou não, porque vocês não têm informações, vão nos ajudar, vão ajudar outras mulheres de futuras gerações aí, quem for avó, né? E aí a gente vai passando adiante esse conhecimento, que é muito importante. Tem que levar para a maior quantidade de mulheres saberem sobre a IC. Quanto mais mulheres souberem, menos aborto, menos parto prematuro, menos mulheres perdendo seus bebês, menos tudo. A Bela perguntou, fiz o toque, o médico disse que meu colo está grosso e fechado. Isso ajuda a levar a gestação até o final? Com certeza, se ele está grosso e fechado, tá ótimo. Só que você tem que ficar acompanhando, sempre. Porque quem tem IC é uma faca de dois gumes, né? Não dá para saber o que acontece. Que foi o meu caso. No primeiro trimestre estava fechado e no comprimento, porque assim, de 25 milímetros para baixo ou 2,5 centímetros para baixo, já deve ser dada atenção, certo? E se por acaso? A moça perguntou se esses procedimentos interferem no desenvolvimento do feto. Não interfere em nada, gente. Tanto que a cerclagem, que é a costura que faz no colo do útero, ela é feita depois das 13 semanas, que é quando já passa aqueles riscos, né, de aborto espontâneo. Só que tem também a cerclagem definitiva, que não é esse nome, tá? Mas é a cerclagem definitiva que as meninas chamam, que pode ser feita até antes de engravidar. Que é só uma costura mesmo que faz, costura o colo, deixa ele bem fechadinho, só deixa o canal ali, a passagem do esperma e mais nada. Tipo assim, deixa eu fazer o eu não desenho muito bem, não. Pronto, aqui não é o útero, aqui não é o colo. Sim. Faz de conta que o bebê tá aqui. Sim. Aí com 13, né? Aí é feita essa costura no colo uterino. Isso. Né? É isso mesmo. Se ele não. Essa no caso que você colocou aí bem baixinho, é a cerclagem simples ou a dupla. A cerclagem definitiva, ela é bem mais pra cima. Ela é lá no comecinho do colo mesmo. Entendi. Pronto.
Tá certo. Qual o wig do Deixa eu ver médico? mais Se um. você quiser, Ju, colocar aí nos comentários aí, eu fixo o wig dos médicos. Eu tentei aqui, peraí. Vê se Eu você tentei aqui, eu acha aí. aperto em adicionar comentário, mas o meu celular, benção, eu tentei até aqui. Deixa eu botar como pergunta pra você. Vê se você Não, não consegue, senão vai. depois a gente vê. Juro, gente, eu tô tentando aqui, mas não vai. Chui, enquanto Eu isso eu vou tento lendo as digitar. perguntas. Já tive 2 perdas para IC, tô muito insegura para tentar novamente. Van de Carla. Então, insegurança a gente sempre tem. Eu tive 2 percas, eu também fiquei muito insegura para engravidar de novo. Tenho amigas, que a minha amiga Érica, que eu tenho uma live com ela lá no meu Instagram, que ela teve 5 percas e, tipo, não tem o que fazer. Você é a vontade, é o sonho de ser mãe, que o medo vai vir, vai querer interferir, mas você estando aqui na live agora, você sabendo sobre a cerclagem, sobre a simples, sobre a dupla, sobre a definitiva, sobre o pessário, te dá mais esperança, porque o meu colo, ele estava totalmente apagado durante as 2 gravidez. E eu só estava sendo seguro pela cerclagem, porque se não tivesse ali, eu já tinha perdido. Mas não, a cerclagem me deu a esperança e também um bom médico, né? Dá a esperança pra gente. Então, não fique insegura. Tenta, se você não tem filhos ainda, tenta de novo. A cerclagem veio aí para revolucionar, para mudar, para nos tornar mães, né? Que esse é o nosso sonho, então a cerclagem tá aí para isso. Mas o medo é normal, é consequência. E se sinta acolhida, viu? Sim. Espere o seu tempo. Você não Inclusive, precisa. gente, vocês que querem ser mães ou estão grávidas, a gente tem um grupo, tá? Do WhatsApp que a gente se ajuda bastante. Tem um monte de grávida lá, tem um monte de mães que acabaram de descobrir que seus positivos. Tem mulheres que perderam, tem tudo quanto é tipo de mulher no nosso grupo. E o grupo ajuda muito, principalmente se você tá de repouso. Nossa, ajuda que é uma beleza. Depois pede lá no meu DM que eu mando. E olha, se você teve essa perda, eu sei, a gente sabe, né? A gente que perdeu, qualquer uma que tiver aqui, sabe o quanto é doloroso. Pode ser uma semana, pode ser 5 dias de descoberta dessa gravidez, pode ser 8 meses, pode ser até adulto, né? Gente, todo luto, toda Sim, perda a gente sofre, a gente passa por essa dor, né? sim. E aí, o que eu quero colocar para você, que perdeu o seu bebê, que deu o seu tempo, certo? Você se prepare físico e mentalmente. Se você acha que agora, eu não quero mais ter filho, dê o seu tempo. Não, eu não Sim. quero mais ter esse filho e você não vai ter esse filho. E fique tranquilo, fique bem. Sim, não é Não porque fique com você essa pressão. perdeu que você já tem que ir, preciso de outro. Não. Vai no seu tempo. E que você precisa ser logo, e que precisa ser. Às vezes não precisa ser. Às vezes ela perdeu e ela não quer. E Sim. aí tem Ó, que Ju, respeitar. A gente eu tem que respeitar. perdi a minha primeira filha e tal, aí perdi em 2013. Depois de 3 anos eu ainda estava em depressão. E o que me ajudou muito foi eu ocupar a minha mente. Porque eu queria ser mãe, queria ser logo, mas eu tinha separado. E até eu casar de novo, né? Então eu tive que ocupar a minha mente. Comecei a estudar, comecei a ter um hobby, comecei a fazer qualquer coisa pra mim ter aquilo em mente. E aí a depressão foi passando, depois eu fui conhecer outra pessoa, conheci meu atual marido, aí veio toda aquela vontade novamente. Dê E tempo o ao mais tempo. importante, sim, dá tempo ao tempo. E o mais importante, se você precisa, se você está sentindo essa necessidade, busque terapia. Sim, Antes da gestação, eu já 100%. fazia terapia com uma pessoa, e depois entrei no grupo de gestantes com psicólogas da área de gestação, em que a gente foi conversar, em que elas colocaram essas informações importantíssimas sobre parto. Eu estava quebrando essas ideias sobre o parto normal. E elas foram extremamente importantes nessa minha perda, Sim. sabe? Hoje em Eu dia no tem até um hospital. aplicativo que eu tenho no meu celular, depois eu vou passar pra vocês o nome lá no meu history, que é psicólogo online. Você baixa o aplicativo e ele vai estar ali à sua disposição para te atender. Isso, então A busquem Juliana Lima, terapia. não te cortando, mas a Juliana perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, tá, Ju? Vai ficar gravada essa live sim. Pode ficar tranquilo, depois tá lá no meu IGTV. Isso, Gisela, é isso mesmo. É uma coisa que eu ouvia muito, muitas mulheres falarem, e que agora eu sei que é verdade. Quando uma mãe chora, as outras choram também. Todas. Então, não adianta, sabe, Gisele? Toda perda, a gente parece que volta um filme, sabe? Na cabeça da gente daquele dia, sabe?
nunca vai se apagar. Eu fiquei muito triste esses dias porque a gente estava acompanhando lá no grupo uma mãezinha que perdeu quadrigêmeos. E foi perdendo, Sim, tem IC, né? Aí nasceram todos e aí foi morrendo um, foi morrendo o outro, até que morreram os quatro. Nossa, mas aquilo acabou comigo de uma forma que, não tem nem, olha, já começa a querer chorar só de lembrar, porque é uma coisa, menina, é muito emocionante. Porque aí você sabe o sim. quanto aquela mãe tá ali esperando por aquela criança. E a gente sentiu na pele, né, essa dor. E A Manu perguntou se o exatamente. procedimento dói. Se for o procedimento da cerclagem, você vai tomar uma anestesia raquidiana nas suas costas, né? Aquela anestesia da raque, e depois não vai sentir mais nada. Nem depois, quando você Sim. passar a anestesia, nada, nada. Só um pouquinho de cólica e acabou. E olha, uma coisa que acontece, a pessoa perde o medo, Ana. Perde o medo tão grande quando a gente sabe que o nosso bebê está em linha de risco. Sim, Eu não tive medo nenhum. Quando eu dei entrada e vi dos riscos que ele tinha ali de nascer prematuramente, extremamente prematuro. Então, para mim, assim, eles podiam fazer assim comigo. sim. Fazer assim, me virar toda. E minha cabeça era só nele. Era só no bebê. Então, Fora, assim, Ju, esse que mês, muitos prematuros extremos, né? Eles nascem com algum problema. Audição, visão, alguma sequela da prematuridade dá. E você não pensa nem nisso. Você pensa, não, só quero meu filho isso, vivo. Estando isso até uma vivo, amiga minha me dá de qualquer jeito que eu vou cuidar. Uma amiga minha até comentou, poderia ter nascido com sequela, mas, gente, a gente fica com essa ideia de que, mas eu queria ele do jeitinho Nosso que ele filho. viesse, eu queria ele, Claro que é um sabe? pensamento meio egoísta, entre aspas, porque a criança vai sofrer no mundo. Mas, gente, a gente não pensa. Mãe não pensa. Mãe é leoa, não adianta. Isso, e eu estaria com ele lutando e dando esse auxílio, porque a gente quer estar com o nosso filho, independente das condições e de Sim, como ele venha, né? sim, com Isso certeza. daí. Eu tenho muito essa questão da trabalho na educação, da educação especial, né? Da questão da deficiência. Então, isso eu já tenho muito fechado, essa ideia Sim, de que daí, entendeu? Assim, essas questões Então, é meu filho, e do é. jeito que viesse, ia ser muito amado e ia ser muito feliz. Com certeza, Ó, Ju, viu? fizeram uma pergunta pra você. Essa parte que fala sobre a costura ocorre mesmo com o bebezinho no forninho? É o quê? Não entendi, desculpa. Essa parte que fala sobre a costura ocorre mesmo com o bebezinho no forninho? Eu acho que ela quis dizer que se a cerclagem é feita mesmo com o bebê lá no É colo, acho que exatamente. assim. Exatamente quando o bebê está no forninho, quando ele está no útero. Aí, como a Ana falou, com 13 semanas em torno, é agendada essa cerclagem, pronto, quando eu engravidar. Sim, Aí o médico vai fazer o acompanhamento, né? E aí vai agendar comigo a data dessa cerclagem. Vai fazer a cervicometria, vai estar acompanhando. O meu pré-natal não vai ser de 30 em 30 dias, né? Ele vai ser, já entra com alto risco, e aí vai ser marcada a data. E é, essa cerclagem é importante ser feita com 13 semanas, porque aí possivelmente o colo do útero ainda estará fechado. sim. E aí, fazendo essa costura, ela não tem, assim, não interfere em nada no bebê lá em cima, no colo uterino, no útero, certo? Cadê a imagem linda? O bebê vai estar aqui. Então, eles fazem de uma forma em que não vai interferir no bebê, Não, sabe? Não vai gerar risco, sim. tá? É tudo Também na hora que feito. você estiver fazendo a cerclagem, eles vão te dar medicação para que você não tenha nem contração na hora que você estiver ali mexendo no colo. Para que nem, não dê nenhum Entendi. risco. Sim, está certo. Deixa eu ver se tem mais alguma E outra pergunta. coisa, Chega. gente, a cerclagem, quando você faz com 13 semanas, tal, aí faz o repouso relativo, né? E com 38 tem médico que tira com 37, mas com 38 você retira essa cerclagem, porque você já saiu da área de risco, né? Seu bebê já não é mais prematuro, você já retira essa cerclagem para o seu bebê vir ao mundo com 38 semanas. Muitos tiram e o bebê já vem no outro dia. Outros, que nem foi o meu caso, tirei e o bebê veio com 40 semanas, 42 semanas, enfim. Ah, meu Deus, que maravilha. É. E até mais que eu falo, o Stefano fala que pode acontecer, mesmo com a cerclagem, ele vinha antes, né? Ele vinha ainda prematuramente, com 36 semanas, com 37. Então, por isso que toda essa gravidez, ela precisa ser muito bem acompanhada. Então, escolham super bem o Sim, seu obstetra, pergunte sobre a especialidade dele,
pergunte sobre IC ou qualquer outra Ju, questão perguntaram que... se tem médicos especialistas em IC. Tem médicos especialistas sim em IC, só que é o correto todos os médicos saberem sobre IC. Porque todos ambos estudam a mesma coisa, né? É gestante, então todos têm que saber. Mas tem uns e outros que nem tem médicos que fazem cerclagem e tem médicos que não fazem. Essa médica que eu estava, ela faz cerclagem e eu pretendo, quando engravidar novamente, ter a segunda opinião e talvez passar para uma outra médica. Sim. E eu sei que ela também já fez cerclagem, então é interessante... Tem uns, Ju, que fazem definitiva e não fazem a cerclagem simples, mas não fazem a definitiva. Que nem o meu médico, ele faz a cerclagem simples, a dupla, que é ali pelo colo do útero mesmo, mas a definitiva ele não faz. São pouquíssimos médicos no Brasil que fazem a cerclagem definitiva. Um deles é o doutor Ricardo Barini, que ele faz a definitiva, e a definitiva assim, você pode fazer antes de você engravidar ou você pode fazer grávida. E a definitiva você tem uma vida normal. Você fez a cerclagem, você pode ter a vida normal, não precisa ter repouso relativo, não precisa ter repouso absoluto, nada. É para sempre, digamos assim, né? Olha, perguntaram aqui, e me ajudando com essa informação, se a cercagem pode ser feita, Manu, tu que perguntou, se quando está em risco de trabalho de parto. Não. É porque vai depender muito, não depende muito dessa questão. Se você tiver do jeito que a Ju tava, com a bolsa protusa, não faz mais. Se o colo tiver aberto, mas a bolsa tiver para dentro, eles arriscam em fazer, mas também é arriscado. E a cerclagem, gente, só faz até, se eu não me engano, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrige, mas é até as 25 semanas de emergência. Se for de emergência, faz até as 25. Se não, não faz, não consegue mais. Isso. Pronto, tem algumas mulheres, né, que a gente pode dizer até assim, que são moderadas ou são leves, e ser leve, que podem surgir, como a Ana falou, né, de ter o orifício interno do colo uterino, ele está abrindo, né, e aí, a partir daí, eles fazem a de emergência, há tempo, né, de fazer essa cerclagem, e geralmente ficam hospitalizadas, ou eles liberam, a depender, né, e aí eles fazem esse monitoramento, tá? Sim. Mas no meu caso, como a Ana falou, ela já estava realmente no canal vaginal, e essa era uma bomba relógio em relação a entrar em trabalho de parto. Se por acaso eu não tivesse ido, não tivesse ter ocorrido de ter saído alguma secreção, de não haver nenhum sinal, talvez eu pudesse entrar em trabalho de parto em casa. Sim. Né? Eu perguntaram se a cervicometria é o mesmo que a transvaginal. É através da transvaginal, viu? Transvaginal, só através dela, é a mais segura. Cervicometria através de transvaginal. Se for fazer medição do colo uterino, entre no Instagram deles, que a gente vai botar no story. Infelizmente não consigo digitar aqui. Olhem lá, que eles têm lives e eles explicam sobre os riscos e ele até mostra que através da transvaginal, tinha um que estava bem fechadinho. Aí ele fez compressão com o aparelho da transvaginal de forma segura, né? Eles têm todo o preparo. Sim. Quando ele fez a compressão lá, fez de jeito, ó. Tipo isso, sabe? Aí ele viu. Tem que ser feito de forma minuciosa, com 3 a 5 minutos. Eles falam tudo, eles conversam de médico para médico e de médico para paciente nessas lives. É perfeito. Eles mostram, são super didáticos. Então, essa mãe, ela estava com o orifício interno abrindo já. Se fosse com um outro médico que não tivesse essa atenção, talvez tivesse jogado esse colo assim, liberou, tá tudo bem. Sim. Desde que já estava começando a abrir, sabe? Então, tem que ser com profissionais, de preferência, o ultrassonografista ser o mesmo, um bom, que vocês saibam que tem procedência, e ser o mesmo, para ele acompanhar toda a gestação, viu? Seria o ideal. Gente, o certo é se você tiver aí na live e não tiver IC, nem saber o que é, ou tiver vontade de ser mãe, o certo é você chegar amanhã, se você tiver consulta de rotina pro seu ginecologista, e falar assim, viu, eu tava ouvindo sobre IC, eu gostaria mais que o senhor me explicasse o que é. E aí o médico vai te passar toda a capivara da IC. Porque a gente tem que perguntar, não adianta. Eles não vão chegar em você e falar, vou te falar sobre a IC, senta aqui. Não, se você não perguntar, eles não vão te responder. Gente, através do Instagram do meu esposo, Ricardo, eu coloquei o de Flávio Braga e vou colocar o de Stefano, certo? Que é esse
que é É que estão perguntando fantástico. bastante qual é o nome da médica, qual é o nome do médico. Gente, qualquer coisa depois, vai no meu history e eu coloco pra vocês lá. Ou a Ju também coloca lá no history dela os médicos certinho, tá bom? Ô Ju, deixa eu te falar. Live com mais de 1 hora tende a cair, tá? Se o Instagram derrubar nós volta de novo. Eu gravo essa como primeira parte, depois a gente abre uma segunda parte. A não ser que já esteja sanado, né, as dúvidas de vocês. E aí, pessoal, tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Porque É. fica até as mensagens pra mim tá ruim, sabe? Menina, eu Não também sei não tô se meu conseguindo ler, celular. não. Tá muito rápido. Vocês estão muito intensas aqui. Ah, tem aqui dentro, eu abri a caixinha de perguntas porque você teve que fazer a curetagem. Bom, a médica fez e saiu ainda, sabe? Pelo tempo que eu tava, ela disse que às vezes a placenta ela pode estar bem aderida, sabe? É. Ao meu colo uterino e pode ficar restos, É né, que o do corpo não tá placentário lá. preparado pra ter aquele parto naquela hora, então a placenta não descolou ainda. Isso, aí pode ocorrer de ficar alguns vestígios, e aí pode dar complicações, né, infecções, É, e aí ela teve que fazer e ainda tirou um pouquinho, sabe? sim. Deixa eu ver mais aqui. Eu tenho IC, tive 2 perdas e não sabia sobre poder ser adquirida. Qual o nome do médico e o IG que falou? Ah, tá, pronto. Coloquei, viu, Ricardo? Eu digitei Flávio Braga e Stefano Sarmento. Podem olhar aí. E no Quem História da gostar, Gente. e Sigam lá. quem gostar de, tiver curiosidade para saber da cerclagem definitiva, vai lá no arroba Dr. Ricardo Barini, que ele é o primeiro em cerclagem definitiva do Brasil. Sim. E olha, gente, antes de engravidar, eu nem tinha ouvido falar sobre cerclagem, nada disso, sabe? Foi com a perda, foi na dor, que aí eu passei a conhecer e aprender. Foi na Ah, dor deixa mesmo. eu falar Então, um detalhe que tá passando. É, a cerclagem simples e a dupla, que eu saiba, além de você conseguir fazer pelo SUS, né? Não são todos os médicos que fazem, mas além de você conseguir fazer, porque hoje em dia nós temos uma ala é, de mães de alto risco, né? Agora no hospital, nos postos e tudo mais. Atendimento de mãe de alto risco, graças a Deus. Mas você consegue fazer também pelo convênio. A cerclagem definitiva não é todo convênio que faz, não é todo médico que faz pelo convênio. É pouquíssimas médicos que fazem pelo convênio. Inclusive a Ale, que foi da live passada que eu fiz, ela falou que tem uma médica maravilhosa que faz cerclagem definitiva pelo convênio. Que ela até ficou de passar o nome, mas eu acho que eu esqueci de perguntar pra ela. Vou deixar no meu history também. E a cerclagem definitiva podia ser o sonho de toda mãe, né? Ai, mas por que vocês não fizeram cerclagem definitiva? É tão mais fácil você ter a sua vida normal. É porque ela só custa uma bagatela de R$ 23.000, uma cerclagem definitiva. Então vocês imaginam o quão distante é uma cerclagem definitiva para as pessoas, igual ao meu caso, por exemplo. É muito distante. É um carro. Quem que hoje em dia pega R$ 20.000 na pandemia, R$ 23.000, para ter e dá para você fazer uma cerclagem definitiva? É meio que impossível, gente. Hoje em dia, com pandemia e tudo mais. Claro que seria muito mais fácil se todas as mães que tivessem IC fizessem cerclagem definitiva em todo mundo, né? Vamos viver como uma grávida normal, não precisa de repouso, não precisa de nada. Mas é muito caro. Infelizmente, ainda é a nossa realidade. gente, eu consegui digitar aqui. É a pergunta de Marina, que se talvez o toque tivesse sido descoberto domingo, na vez que eu fui fazer o toque na urgência, talvez sendo feito o toque, eles pudessem ter se tivesse nessa época, nesse domingo, a minha bolsa protusa ou algum tipo de dilatação, é possível que através do toque eles tivessem percebido, né? Mas se eu tivesse só com o orifício interno abrindo, afunilando, no toque, talvez eles não pudessem ter percebido. Os corretos de procedimento naquele momento que estava na urgência era ter feito a obstétrica para analisar o meu bebê se estava tudo bem e ter feito a transvaginal para analisar o meu colo uterino de forma segura e certeira, certo? Então faltou isso, a cervicometria. Era para ter feito. Se Sabe o há que eu tava momento. lembrando aqui, menina? Que quando eu fui para ganhar minha filha, eu cheguei no hospital, fui pelo SUS, né, na primeira. Cheguei no hospital e aí o médico fez o toque, tava com 4 dedos de dilatação. E quando ele me mandou para um outro hospital, a médica não seguiu o procedimento que a sua seguiu, por exemplo, de me deixar assim, né, inclinada, com a cama inclinada para ver se resolvia. A única coisa que ela fez foi falar assim para mim: "Tá sabendo que se nascer agora vai morrer, né?" Só isso. Deus. Mais nada.
Sim. Se tivesse E muitas eu, vezes tentado, né? Eles tivessem tentado, talvez também minha história tivesse sido outra. Mas, infelizmente, a gente tem uns médicos aí no SUS, né? Em particular, que estão ali pelo dinheiro, né? E não pelo trabalho em si, por sim, amar aquilo. outra coisa, em relação à ultra, talvez também, através dessa ultra que eu fiz, não foi detectado, né? E geralmente o doutor Stefano fala que na ultra obstétrica, por exemplo, se for analisar o colo uterino, geralmente eles vão perceber se for na forma grave, Sim. sabe? Na forma da bolsa protusa, do afunilamento, possivelmente poderia ser detectada. Mas, assim, o que nos gera uma possibilidade, a gente tem que ir no certo, Sim. né? Que é a análise do colo uterino mesmo, sabe? Então, faltou isso, Foi. Mas é isso, realmente. gente. Ó, eu vou só pra gente passar aqui. Se você tem sonho de ser mãe, se você tem IC, se você não tem IC, a dica que eu te dou é se prepare financeiramente falando, se prepare financeiramente falando. Se você não tem convênio, faça um convênio. Não fica esperando depender do SUS, porque tem muito médico bom no SUS, tem muita coisa boa no SUS, mas também tem muita coisa mal resolvida, né? Como para não dizer outras palavras. Tem muita coisa que ainda não chegou, muita tecnologia, digamos assim, que ainda não chegou no SUS. Tem muita espera, nem sempre você vai chegar e vai ser atendido. Então, quer ser mãe, tem o sonho de ser mãe, se prepara, faz um convênio ou junta um dinheiro para você fazer, quem sabe, uma cerclagem definitiva. É, Se possível, também passe em dois médicos, pode ser a opinião de um, a opinião de outro, né? Para ter uma certeza, para te deixar mais confortável. Então, tenha uma preparação, não simplesmente vai lá, engravida e pronto, agora vou me virar para fazer cerclagem. Não. Tenha toda uma preparação, antes que a preparação é muito importante, antes de você querer ser mãe. Porque no meu caso, eu engravidei, fui mãe de primeira viagem, não sabia, passava num médico, passava no outro. Ah, vai naquele fulano lá, que aquele fulano é muito bom, lá na outra cidade eu ia. Tanto que era o melhor médico que falou uma barbaridade pra mim, né? Que o dedo de luva era normal, que daqui a pouco a gente costura, então não resolveu de nada. Aí fui passando no SUS, fui passando isso, fui passando aquilo, acabou que fez uma bola de neve e não resolveu de nada. Das minhas outras gravidez me preparei, fiz um convênio, não podendo pagar na época, muito caro um convênio, tava se não me engano, tava R$ 600. Eu não tava trabalhando, só meu marido tava trabalhando. Na época eu não tava podendo, mas eu fiz mesmo assim. Graças a Deus fomos até o final. Muito remédio eu tomei também, porque tem ultragestan que você tem que introduzir, tem o inibidor que você tem que tomar para não ter contração, nem a de treinamento você não pode ter, porque a de treinamento também meio que força bastante. É, então é gasto com convênio, é gasto com remédio, é gasto com pomada, porque pode ser que você tenha uma infecção ali, você precisa de uma pomada. Fui atrás do Ultragestan, fui atrás do Enibina para pegar no posto de saúde. Sem chance, não tinha. Se eu não tivesse ali meu marido trabalhando para comprar, poderia esperar muito tempo para conseguir um Ultragestan ou um remédio do posto público. Então não esperem pelo SUS, não esperem por cair do céu, gente. Corre atrás, se prepara antes de ser mãe, faz toda aquela análise, tipo, financeiramente, como que eu posso fazer, que ano que eu posso fazer, que ano que eu posso tentar, porque é difícil. Assim, não impossível, porque minha amiga a Érica teve 5 filhos, 5 percas, tem 2 meninas hoje, tudo pelo SUS, pegou médicos excelentes, não tenho o que reclamar. Mas não é todo Sim. lugar, infelizmente, que tem médicos assim dedicados, né? E Ana, até na particular também, né? A É, gente tem que ter uma atenção, porque pode acontecer também de cairmos em mãos que não sim, desejaríamos. Então, tem que de sentar com algum estude, médico e falar, ó, sabe? doutor, assim, assado, o senhor, eu fui atrás do doutor na minha outra cidade que já tinha atendido uma amiga minha que tem IC, e eu não sabia que ela tinha IC, então eu fui atrás dele, falar, ó, doutor, eu sei que o senhor atendeu a tal paciente, ela tem o mesmo problema que eu gostaria muito que o senhor me ajudasse. E aí ele foi e me ajudou. Se eu tivesse chego em outro particular, muitas das vezes ele também não ia nem saber o que fazer, certo? Então você tem que procurar o melhor médico nessa área, digamos assim, né? Pelo menos que atenda nessa área, que tenha experiência com mulheres que já
tiveram IC. E muito, assim, importante também, para além do plano, do médico, de tudo isso, emocionalmente também, tá, gente? Sim, Se preparem prepare, muito. porque a gente sabe o que eu aprendi também em relação à gestação. Esses bebês aí, nós somos vitoriosos, porque é muito complexo, Sim. né? Essa questão de gestar, de todo esse processo do nosso corpo, reprodutor, tudo isso é muito complexo. Então, assim, não, para que a gente esteja preparado, né, para tudo. Sim. E que a gente busque informação, né, porque é muito importante. Eu tenho um desejo, né, de continuar tentando sim. Busco informações justamente por isso, Ana, como você colocou, os meios para que eu possa levar essa gestação até a termo, Sim. né? E vamos à luta e vamos também seguindo a Ana, passando essas informações. Eu sei que às vezes eu vivo colocando agora, hoje em dia, estou nessa sede mesmo de ser mergulhada nesse mundo, Tá mas certo. em prol do outro, sabe? Eu Eu não não tem desejo muito tempo que eu tô falando de IC, não, também. Tem, se não se. Chutando baixo, tem uns 3 meses, gente. Eu perdi, ó, eu já tem 7, 8 anos que eu perdi a minha filha. E tem 3 meses que eu tô falando de IC. Foi uma chave que ligou é, aqui na minha cabeça depois que eu vi a perda da Maria Lina, a esposa do Whindersson Nunes. Foi aquela chave que me alertou. Falou, não, por que você não tá falando sobre agora ainda, né? E aí comecei e alertar, alertar. E olha, é surpreendente a quantidade de mulher que não faz ideia do que é. sim. E, Nossa, é surpreendente. e ela teve a perda dela, Maria Aline e o Whindersson, também foi minha referência, eles dois. Com uma semana eu tive a minha perda, eu e meu esposo, né? E Uma parece semana que ela nem após. sabe se E é IC ainda. isso. Aí quando eu tive a perda, só que eu pensava no meu grupo de amigas, né? Meu Deus, só me vem na cabeça a história de Whindersson. E o pessoal falava, não, Juliana, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. Mas assim, me trouxe aquela lembrança do que eles passaram, porque repercutiu, né? Sim, Então impregna na gente quando a gente tá gestante, né? E a gente tem esse cuidado, sim, sabe? Também, assim, se tiver gestante aqui na live, fiquem tranquilas, sigam o pré-natal direitinho, sim. que vai dar tudo certo, que dá tudo certo. Realmente Dá uma foi essa cutucada no questão. médico pra ele medir seu colo, que pode ser que ele esqueça. Isso, é mais essa questão que precisa ser melhorada de rastreamento para pegar pessoas que têm IC. Porque se você não tem IC, você vai seguir sua gestação, Sim. sabe? É mais ter esse apanhado dessa porcentagem de pessoas para que a gente não passe pelo que a gente passou, né? E E você, lembrando, Ana? né, Ju, Então, a IC te pega de surpresa. Ela não vai avisar a não hora é que ela para vai chegar, não. Ela te pega de surpresa. sim, e não é para assustar, é para Sim. alertar e para que a gente busque informações, tá bom? Fiquem bem. É isso mesmo, Pois Ju. é. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí, senão nós vamos encerrar a nossa live para caso ela não caia antes. Vamos ver. Acho que é isso. Vou informar outras pessoas também. Isso mesmo, informa, compartilha, faz tudo o que puder. E uma coisa, eu queria fazer uma reflexão com vocês em relação a uma frase que muito se é dito na nossa cultura sobre gravidez não é doença, certo? Eu ouvia muito, sabe? E E às eu, vezes então? nós falando, eu travei até tal, né, cada um dá a sua informação de experiência, e isso é maravilhoso. A gente faz troca, eu faço troca, fiz e faço no futuro com quem quiser. Mas assim, cada caso é um caso, toda gravidez é complexa, Sim. tá? Então, respeitem o seu corpo. Se estão cansados demasiadamente no ambiente de trabalho, isso precisa ser levado em consideração, né? Porque a gente às vezes fica numa correria né, das nossas obrigações, às vezes até esquece até de tomar uma água, né? Até tomar uma água. Então, E assim, digo mais, Ju. mais do que Tem muita mulher que fala, gestão, e muita mulher que fala que observe gravidez, o você corpo, tá certo? sendo, tendo uma gestação normal ou não, gravidez dizem, né, que é um pé no chão e um pé na cova, porque de uma hora para outra você não sabe o que pode acontecer. E nessas que falam, mas gravidez não é doença, fulano teve 10, pariu 10, andava até de cavalo. Mas uma mulher é diferente da outra. Nós, no ano atual,
a gente vê muito mais mulheres perdendo, tendo abortos, do que mulheres que gravidez não é doença, de que mulheres que fazem de tudo na gravidez, entendeu? Então, Ai, meu Deus, beijo, Vitor. Desculpa, vá, continue. não é, eu tô vendo a tia Ju aqui direto. Professor é fogo. Amo, eu tenho tanta saudade, Ana, dos meus alunos. Aproveitando aí as mães dos meus alunos, dos ex-alunos. Obrigada por estarem aqui. Beijos para eles. Ave Maria. Vez ou outra eu lembro deles. Mas é isso, Porque a gente. gente... Gravidez é perigoso, sim. Essas mulheres que falam que, porque eu andei até de cavalo, deixa elas falarem. Se falarem pra você que você tá aí num repouso relativo, fala, larga de ser boba, não precisa de fazer repouso, não. Precisa sim, se você quer levar sua gestação. Se você tem isso e quer levar sua gestação até o final, faça repouso. Repouso relativo, repouso absoluto. O repouso que te deixar mais tranquila, faça repouso. Porque eu também, grávida, ouvia muito, assim, tava na cama ou tava no sofá, ouvia muito, para, levanta, vai andar um pouco, você não pode ficar assim, gravidez não é doença. Mas o meu problema é um problema diferente do seu, falava. Então eu preciso ficar aqui, eu vou ficar aqui, é meu filho, tá na minha barriga, eu faço o que bem entender, o bom e o melhor pra ele, né? Porque que nem, é muito difícil, Ju, você ficar de repouso. Porque que nem o meu caso foi quase 2 anos de repouso, digamos assim, porque foi uma gravidez na outra. E você dá má circulação, a quantidade de remédio que eu tomei para poder não ter contração quase me deu um AVC. Então é difícil, é complicado. Mas você sabendo que você tá ali, tá no repouso, você engorda muito mais, né? Você começa a reter líquido. É difícil. Mas se você tá sabendo que você tá ali para um bem maior, que é o seu filho, que daqui a pouco ele vai nascer e você corre atrás do prejuízo, é isso que vale. Não vale mais Vale, nada. O que os né? outros disserem, deixa pra lá. É verdade. A gente aprende a se blindar, né? Sim. A se blindar em relação a isso. É um desejo nosso, né? Principalmente meu e do meu esposo, Tem que de sermos filtrar. pais. Então, Entra aqui e sai lá. ali. Isso, então eu falei assim, do fundo do meu coração, para vocês refletirem sobre essa questão de gravidez não é doença, mas nesse sentido, sabe, gente? Porque o nosso corpo é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente fica nessa ideia, não, eu tenho que fazer. Poxa, fulano de tal fez isso. Não, você é você. Sim, uma mulher Observe não é esse igual a lado. outra, uma gravidez não é igual a outra. Não fiquem se comparando. Que nem eu tava vendo as meninas se comparando com o corpo da Virgínia, da esposa do Zé Felipe, porque ela tá com a barriga chapada agora, que ela fez lipoled, gente. Ela engravidou, mas ela fez lipoled. Ela acabou de parir, tá com a barriga trincada, mas não se compara, não compare a sua gravidez com a gravidez de outra mulher. Somos diferentes. Exatamente. Principalmente com IC, não se comparem com outras gravidez, porque temos vários tipos de cerclagem. Se com você não deu certo a simples, a dupla pode dar certo, a em definitiva pode dar certo. Então não comparem também isso não, porque cada mulher tem um problema diferente, né? Cada caso é um caso, digamos assim. Pois tá certo, pessoal. Ai, Ana, pois é. Já li as perguntas. Bom, se não tem A mais última. nenhuma pergunta, eu só tenho que agradecer você por ter contado a sua história na live hoje. E agradecer a Eu que todas as agradeço. meninas que ficaram aí, ouviram até o final, estão aqui com a gente até agora. E pedir só para vocês que estão aqui, que ajudem a gente nessa petição, ajudem a gente a compartilhar, ajudem a gente a passar essa informação sobre a IC para mais mulheres. Que a gente tem que chegar a muitas mulheres, porque igual vocês que estão aqui não sabem o que é, não sabiam, né, até agora, até pouco tempo. Outras mulheres, imagina, também não sabem. Agora nós estamos com essa ideia, que nem a Ju tá me ajudando bastante também, a gente passar para aquelas mulheres que são surdo-mudo, né? Que falam. Então a gente está com um projeto aí também para passar a mensagem para eles, para tentar passar a mensagem para elas também. E eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ter que também pegar esse pessoal que não tem acesso ao celular, sabe? Essas mulheres Sim. de baixíssima renda também a gente tem que informar, gente. Onde você vê uma mulher e puder falar sobre isso, faça, porque é muito importante. Porque perder um filho não é fácil. Não é todas que superam, não. Muitas são levadas ao ponto do suicídio mesmo. Então não é fácil. Perder um filho não é fácil. Imagina essas mães que perdem 2, 3, 4, 5, mas tem a cabeça no lugar. É uma guerreira, uma vitoriosa, porque não é fácil lidar com esse emocional, esse psicológico que fica com a gente depois. E também o mais importante nesses momentos, né, de rede de apoio.
Sim. de apoiem essas mulheres, assim, se for na família, se for amigo, se for conhecido, quem for, vamos nos apoiando, porque assim foi essencial para mim passar por essa fase de luta, eu ter apoio no âmbito de casa, do meu esposo, né, dessa questão familiar, da família do meu Sim. esposo, da minha família, de amigos, de pessoas que fazia tempo que eu não falava e chegaram até a mim, né, souberam da minha história É através do muito meu Instagram e importante, vieram até com a mim. certeza. Então, assim, cada palavra de vocês, podem ter certeza, de cada um de vocês, fizeram toda a diferença para que eu e Ricardo também, porque ele está no luto comigo, Sim, é o né? pai de anjo também, né? Isso. E aí, esse apoio é essencial, viu? Para E que a os gente pais, gente, continue aí. sofrem igual as mães. Assim, digamos que não sofre mais porque não estava carregando, mas a dor deles é imensa. Tem pai que não supera, É verdade. né? Viu? Mas, Ju, mais uma vez, obrigado. Quem tiver interesse de entrar no grupo aí, manda um DM aqui pra mim que eu coloco vocês no grupo. Não tenho mais o que agradecer porque cada live que a gente faz vai sendo mais incrível do que a outra, porque as meninas vão inteirando, vão passando a informação, vão levando adiante. E é essa que é a nossa luta. Passar a informação, Pois levar tá. adiante, falar pro mundo sobre a IIC. Sim, e obrigada, viu, meninos? Que não é uma causa só para as mulheres, não. Obrigada. Eu, Sim, eu coloco a Hernani aí como exemplo, que compartilhou. O sim, meu, o esposo da minha cunhada também, Rafael, também, que saiu sim. compartilhando. Então, não é uma causa só das mulheres, não, Não, tá? é Vocês causa têm de mulheres. todo mundo, papagaio, periquito, todo mundo que tiver que saber sobre a IIC a gente tem que informar. E Ju, mais uma vez, obrigada por você ter participado da live hoje. É, eu não tenho palavras para descrever a felicidade que eu sinto em saber que você está focada, está ajudando a gente demais, está empenhada em passar essa nossa luta adiante. E a tua garra e a tua força por você ter acabado de perder e você tá aí toda, sabe, com essa gana mesmo, com essa raça, ajudando, falando sobre e aí dando sua cara a tapa também, contando a sua história. Tá bom. Obrigada, Ana. Beijo. Obrigada a você, Muito meninas obrigada. que estavam na live. Muito obrigada mesmo. Espero vocês depois lá assinando a petição, hein? Boa noite para todo mundo. Boa Tchau. noite. Tchau.